Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas mais impactantes e transformadoras da literatura. É uma alegoria, sabe, sobre o despertar da alma, que há séculos nos convida a fazer uma pergunta fundamental sobre o nosso próprio caminho. E é com essa pergunta que tudo começa. Uma pergunta que tem o poder de pegar aquilo que é familiar, o nosso dia a dia, e transformar em algo aterrorizante. É o ponto de partida para uma jornada que, olha, é inesquecível. O nosso protagonista não é um rei, não é um herói, não. Ele é uma pessoa comum. Alguém que a gente poderia cruzar na rua, vivendo uma vida que aparentemente é completamente normal. Só que essa normalidade toda se quebra no momento em que ele encontra um livro e, ao ler, uma verdade terrível sobre o lugar onde ele vive é revelada. E junto com essa revelação surge um peso. E não é só uma metáfora, não. É um fardo de verdade, visível, de culpa. Um lembrete constante da sua condição, que ele simplesmente não consegue remover. Então, do fundo da angústia, ele grita a pergunta que vai impulsionar toda a narrativa. É o clamor desesperado de uma alma que finalmente acordou para o perigo. A jornada começa exatamente aqui, com esse despertar. Vamos acompanhar o momento de crise desse homem, que se chama cristão, quando uma única descoberta abala os alicerces de toda a sua existência. E o impacto dessa história é gigante. Ela foi escrita por John Bunyan enquanto ele estava na prisão, lá em 1678, e essa alegoria ressoa há mais de 300 anos. Para ter uma ideia, a relevância cultural dela só é superada pela própria Bíblia. Mas despertar para a verdade é só o primeiro passo. O que vem a seguir é a decisão. Uma decisão que exige uma partida. E o preço para deixar a tal cidade da destruição é abandonar absolutamente tudo. A jornada de cristão já começa com uma ruptura total. Ele precisa abandonar tudo que conhece. A família implora, grita para ele voltar. Os vizinhos o ridicularizam. E aí a gente vê personagens como o obstinado, que representa a recusa em ver a verdade, e o volúvel, que até se empolga no início, mas some na primeira dificuldade. Mas o que poderia levar alguém a um extremo desses? A resposta está no grito desesperado dele. Ele não está apenas fugindo da destruição, ele está correndo na direção de algo eterno. É essa força que o impulsiona, que o faz tapar os ouvidos para poder seguir em frente. E aqui está o ponto crucial. A descoberta da sua condição torna a vida na cidade da destruição insuportável. O que antes era rotina vira desespero. Voltar atrás simplesmente não é mais uma opção. Bom, uma vez que a partida é feita, o caminho se revela. Mas não é uma estrada aberta, não. É uma trilha cheia de armadilhas, algumas bem visíveis e outras escondidas no fundo da própria alma. O primeiro grande obstáculo não é físico, mas emocional. O pântano do desânimo é a personificação daquelas dúvidas e medos que nos paralisam, sabe? É a culpa te puxando para baixo logo no início da jornada. O peso do fardo quase o leva para o fundo. É aqui, aliás, que seu companheiro volúvel desiste. Mas o interessante é que a ajuda chega. Só que não para evitar o pântano, mas para retirá-lo de lá. A graça não elimina as dificuldades da jornada, mas impede que a pessoa se perca nelas. Depois de superar o desespero interno, surge uma tentação externa, e talvez a mais perigosa de todas. O Senhor sabe o segundo mundo. Ele oferece uma alternativa muito atraente, uma religião mais fácil, uma solução lógica e moralista. O conselho dele parece impecável. Em vez do caminho difícil e estreito, por que não simplesmente ir até a Vila da Moralidade? Lá, o Senhor Legalidade, com suas regras e boas obras, pode resolver o problema do fardo. É uma solução sem sofrimento, sem sacrifício. E aqui se apresenta o conflito teológico central da obra. De um lado, o caminho do mundo, que propõe a salvação pelo esforço próprio, pela moralidade. Do outro, o caminho difícil apontado por Evangelista. O primeiro, o caminho do mundo, leva à colina da lei. Um lugar que, em vez de aliviar, só revela com mais intensidade o peso do fardo. Cristão, seduzido pela promessa de um atalho, se desvia. Mas o caminho fácil é uma armadilha. Antes que seja tarde demais, Evangelista o encontra. E a confrontação é dura. Uma advertência severa sobre o perigo de trocar a verdade por uma mentira que soa mais confortável. Essa correção dura o coloca de volta no caminho certo e o leva, finalmente, ao lugar onde sua jornada deveria terminar, o verdadeiro ponto de alívio. Cristão aprende da maneira mais difícil. Tentar remover o fardo com boas obras ou seguindo a lei é impossível. A moralidade pode até apontar o problema, mas ela não tem poder nenhum para resolvê-lo.
Ele entende que precisa retornar ao caminho original, aquele que passa pelo portão estreito. O início de uma jornada baseada não em merecimento, mas em fé. E o caminho do portão estreito tem um destino específico. Um lugar que, de longe, parece um símbolo de sofrimento, mas que para o peregrino representa a única e verdadeira esperança de libertação. E então acontece. No momento em que ele chega à cruz, o fardo que o atormentou, que nenhuma moralidade pôde aliviar, simplesmente se solta e desaparece. E o ponto mais importante é este: ele não faz nada para removê-lo. É um presente, não uma conquista. A história de cristão é um espelho para a jornada humana. No final, ela nos lembra que todos nós estamos em um caminho. A questão fundamental que Bunyan nos deixa e que ecoa através dos séculos não é se estamos nos movendo, mas qual é o nosso destino. Para onde estamos indo?